Boa tarde, pessoal, beleza? Muito bom estar aqui, de volta aqui à casa, sempre um privilégio a gente estar junto e conversar sobre esse tema, né? Teologia bíblica aplicada à educação teológica. Obrigado, viu? Então, uma coisa que eles primeiro colocaram, eles falaram assim, a gente testou colocar o computador lá, Zé. Eles falaram assim, você não vai aparecer. Falou assim, melhor colocar um do seu tamanho. Aí pegaram uma de infantil, não ficou muito baixo. Aí arranjaram esse aqui. Mas muito bom saber que tem gente de longe, encontramos um Melvin, né, que vem lá de Florianópolis, né, várias pessoas, um irmão que veio de Balneário Camboriú, que veio só para o evento. Então isso é muito importante, essa busca da gente entender qual a diferença que a teologia bíblica faz na nossa vida e na formação de conteúdos na igreja, conteúdos acadêmicos. Uma das questões importantes, quando eu assumi a direção da faculdade, era como que a gente poderia gerar um conteúdo que fizesse com que as pessoas amassem mais a Jesus Cristo, amassem mais a palavra de Deus e amassem mais a igreja. Porque ao longo da jornada, dando aula em algumas faculdades, caminhando com alguns irmãos, a gente percebia que quanto mais, às vezes, as pessoas mergulhavam no estudo teológico, eles passavam a ser mais críticos da igreja. E não só críticos, algumas vezes eles passavam a ser céticos. E não raras vezes eles passavam a ser cínicos, que é o último estágio. E aí as pessoas passavam a perder o senso comunitário e passavam a perder, inclusive, a fé. E estudavam teologicamente apenas como um evento sociológico, não como um evento da intervenção divina numa grande história, como o Zé falou. Por isso, o grande desafio na FLAM era desenvolver um conteúdo programático que tivesse uma base estrutural, teológica, que pudesse a gente construir o conhecimento para que as pessoas pudessem solidificar a sua fé, amarem mais o Evangelho, a Bíblia, e poderem servir mais e melhor na sua igreja. Esse era o grande desafio. Então, quando a gente propôs isso e a gente começou a caminhar com algumas pessoas, e nesse evento a gente tem o grande privilégio de estar com esses irmãos que a gente dialogou muito. Por exemplo, o Zé Bruno. Eu lembro que quando eu comecei a servir aqui na Casa da Rocha, a gente tinha uma Escola Metropolitana de Teologia, tem ainda, né? Inclusive eu ainda sou diretor ainda, né, dessa escola aqui. E aí a gente tinha muitos alunos presenciais, a gente tem aqui alguns alunos presenciais daquela época. E aí, mas a gente tinha várias matérias, lembra, Zé? Tinha várias matérias. E aí tinha matérias excepcionais, como exegese, né? Ferramentas exegéticas, e que tinha um pingado de gente. Falou assim, mas não é possível, essa matéria incrível para a gente entender o texto e o pessoal não adere. E aí, conversando, o Zé falou assim, por que a gente, ao invés da ferramenta irmos para o texto, a gente não vai do texto para a ferramenta? E aí nasceu um curso aqui chamado Caminho das Letras, que começou há 11 semestres passados. 11 semestres. Cada semestre tem 35 aulas. Então, faz as contas aí. Quantas aulas a gente já teve no Caminho das Letras. Por quê? Porque para entender essa grande história, essa metanarrativa, começando ali, no caso aqui, a gente começou em Mateus, percorremos todo o Novo Testamento e agora estamos nos livros históricos. E a ideia é a gente chegar ao 16º semestre e aí sim finalizar o Antigo Testamento. O que acontece? Quando a gente começa a olhar para a Escritura Sagrada, nessa metanarrativa, a gente começa agora a compreender de fato o que é conhecimento.
É por isso que o desafio na faculdade, ou em qualquer lugar, eu estou falando da faculdade, mas pode aplicar à escola bíblica dominical, a cursos na igreja. O grande desafio é a gente sair das raízes para os frutos. Raízes firmadas na Escritura Sagrada, firmadas em algo sólido, que estrutura depois o conhecimento como caule, e depois sim a gente vai ramificar e multiplicar por meio dos galhos e dos frutos. Nesse sentido, nessa discussão com os amigos, com o Zé, com o Vitor Fontana, com o Luiz Saião, que vão chegar daqui a pouco, né? O Vitor Fontana, não sei se está por aí, está ali, né? O Luiz Saião, amigos que a gente vem caminhando. Então a gente precisava dizer assim, qual é a matriz do saber? Qual é a matriz de conhecimento de onde tudo vai edificar? E a gente ficou assim, sem nenhuma dificuldade de determinar que a grande matriz do conhecimento tem que ser a teologia bíblica, a metanarrativa, a grande história. E aí, a partir disso, a gente começou a reformar todo o curso de teologia e começamos a reestruturar todo o currículo da faculdade, e vão surgir outros cursos que eu vou falar daqui a pouco. Então, a escola teológica, ela é formadora, mas qual forma nós queremos dar ao outro? Uma escola teológica pode, por vezes, só informar, só dar um monte de informação para você. Ela pode deformar, ou ela pode formar. Mas mesmo quando ela vai formar, é importante a gente dizer formar em qual forma. Qual é a forma que a gente quer formar os nossos alunos? Eu lembro, eu sou asiático. Não sei se vocês percebem isso, eu sou asiático. E como asiático, a minha mãe falava assim, desde pequenininho, né? Asiático é treinado assim, você precisa estudar. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa trabalhar para ser alguém na vida. E isso vai incutindo na mente. Então, quando a gente cresce, a gente vai querer estudar, querer conquistar alguma coisa. Muitas pessoas querem estudar e conquistar algo para ser alguma coisa, não porque são. E quando a gente quer ser alguma coisa, o padrão, geralmente, é um familiar, no meu caso, o meu pai, que eu perdi quando eu tinha 3 anos, num acidente automobilístico, mas a figura dele era a figura padrão na minha casa. Tem que ser igual ao seu pai, que era trabalhador e estudava. Só que, quando você vai crescendo, e você conhece as histórias, não contadas, mas as histórias reais de quem era o meu pai, você começa a perceber e fala assim, talvez eu não quisesse me parecer tanto. Então, qual que é a forma que a gente precisa determinar para que a gente possa dizer, nós temos um padrão, nós temos algo com quem a gente precisa parecer, a gente tem um objetivo a ser buscado. E a palavra de Deus vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O padrão, portanto, não é uma construção que eu determino por meio da cultura, ou por meio da religião, ou por meio da minha autonomia. A forma que eu preciso buscar é a forma perdida. Aquilo que foi perdido lá no Éden. Então, por isso é importante a gente entender que até mesmo no ambiente religioso, é possível que a gente eleja uma forma caída, uma forma idealizada. Porque quando você olha para a grande história da Escritura Sagrada, é que a Bíblia não esconde o erro de ninguém.
A Bíblia não esconde, por exemplo, dos grandes homens de Deus. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, que o pai da fé, ele teve muitos momentos de falta de fé. Por exemplo, lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra que ele mostraria, e para ele sair do meio da sua parentela. Mas quando ele sai, ele leva junto Ló. E que Ló vai dar só dor de cabeça para Abraão. Deus vai chamar Moisés, e a Bíblia vai falar que ele era o homem mais paciente sobre a terra, mas esse homem mais paciente, o pecado dele é perder a paciência e bater na pedra. Deus vai falar sobre um homem segundo o coração de Deus, e esse homem segundo o coração de Deus, o pecado dele vai ser um pecado do coração, ele vai se entregar a Batseba. O homem mais sábio sobre a terra, o pecado dele vai ser falta de sabedoria, no final da vida dele, ele vai ter 1000 mulheres. Pedro, o homem mais valente, o discípulo mais corajoso, o pecado dele vai ser falta de coragem, ele vai negar Jesus 3 vezes. Então a Bíblia não esconde as nossas mazelas e os nossos erros. E isso é maravilhoso, porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, quando você tem no ambiente religioso, agora a elevação de homens e mulheres idealizados como homens que agora estão acima de toda a comunidade da fé, onde todos precisam honrar essas pessoas, e que eles são quase que infalíveis, são quase semideuses. Quando você lê a grande história, você fala assim, não tem isso. Não tem essa idealização. Não tem essa divinização do ser humano. Porque a palavra de Deus é aquela que não faz com que os homens sejam adorados como heróis. Todos os grandes homens da Bíblia são anti-heróis. Porque o grande herói na Bíblia é Jesus Cristo. Porque quando veio a queda e o mal adentrou ao ser humano, então, o que acontece é que só vai ter um homem ideal. É o Deus que se faz homem. E se torna assim modelo para nós. Modelo não de poder, mas modelo de sacrifício. Modelo não de autoritarismo, mas de amor. É por isso que, à medida que a gente quer fazer uma teologia para eleger algumas pessoas ou algumas estruturas à nossa própria imagem, Blaise Pascal, um teólogo e matemático, ele vai dizer assim que Deus formou o homem à sua imagem, mas o homem, em retribuição, fez Deus a sua. Porque pós-queda, a gente não quer se submeter a Deus. A gente quer usar Deus para que Ele se pareça conosco. A gente quer usar Deus para que nós sejamos elevados. A gente quer usar Deus para que o homem seja divinizado. É por isso que conhecimento vai ser a grande questão, desde o Éden de Gênesis até Apocalipse. Quando você tem ali os 2 primeiros capítulos da Escritura Sagrada, vão ter 2 árvores predominantes. Uma árvore era a árvore que o homem poderia comer, chamava a árvore da vida. A segunda árvore era a árvore que o homem não poderia comer, que chamava árvore do conhecimento. Então, conhecimento, como vai dizer James Sire no livro Universo ao Lado, ele vai dizer que o conhecimento é o grande campo de batalha desde o Éden até Apocalipse. Então o nosso grande campo de batalha sempre vai estar envolvido com relação ao conhecimento.
porque após queda, a gente sempre precisa perguntar para nós: o que é conhecimento pós-queda? O que é conhecimento depois da queda? E como sabemos que sabemos? E como saber que aquilo que nós sabemos e entendemos que conhecemos é verdadeiro? Porque se a gente não souber o que é conhecimento, qual a matriz desse conhecimento, a gente pode construir um castelo sobre areia, com uma base muito frágil. Então, quando você tem ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, a promessa de Deus pós-queda é que Deus enviaria seu filho, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. A promessa de conhecimento agora, redentivo, é o conhecimento a partir de um logos, de uma pessoa. O conhecimento agora não é uma construção humana, histórica. O conhecimento agora, ele tem nome, e ele encarnou. Ele se revelou. E se revelou por meio da sua história, por meio da palavra de Deus. É por isso que agora a história, ela não é mais um sistema fechado de causa e efeito. Ele é um sistema aberto, com a intervenção divina. Que Deus é soberano sobre a história e Ele está conduzindo a história. Então, quando você olha para a Escritura Sagrada, a criação perfeita, aí você tem a queda, a redenção, que é a história do Antigo e o Novo Testamentos. A história do Antigo Testamento, a história como Deus, Ele vai trazer o Filho para dentro dessa história. E como no Novo Testamento, o Filho que entrou na história, agora a gente leva aos confins da terra para a consumação de toda a história em Apocalipse. Então essa estrutura agora de criação, queda, redenção e consumação, ele estrutura não só a história, mas ele estrutura agora a nossa história. Quer ver um exemplo? Se você falar qualquer área da vida, por exemplo, família. A família foi criada por Deus? Foi. Mas a família é perfeita? Não. Por quê? Por causa da queda. Mas a família, agora que conhece a Cristo, é possível que ela vá melhorando? Sim, num processo redentivo. Mas quando que vai ficar bom mesmo? Que não vai ter mais perrengue, não vai ter mais problema? Só lá na consumação. Casamento. Casamento foi feito por Deus? Foi. Foi. Né? Mas tem problema? Tem. É possível melhorar? É possível. Mas quando vai ficar bom mesmo? Só na glória. Porque quando a gente entende essa grande história que o Zé falou, não é só uma questão da gente ser informado do processo histórico, é do processo estrutural, redentivo de Deus, que agora estrutura também a nossa vida. Gênesis 1 e 2, a criação, Gênesis 3, queda, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, redenção, e Apocalipse 21 e 22, a consumação. Os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos da Bíblia, que são sem pecado. Então, quando a gente entende isso, então a gente entende que há uma missão de Deus, chamado de Missio Dei, termo cunhado por Karl Barth, que ele vai falar nesse termo que é Deus que está em missão na história, dizendo que é um sistema de envio ao longo da história. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e a Trindade envia a Igreja. É o sistema de envio constante.
envio para o processo redentivo, de proclamação da Escritura Sagrada, do anúncio das boas novas, do anúncio de que, embora o mundo seja mau, embora o mundo esteja corrompido, há uma esperança. Porque a palavra de Deus se encarnou. E a esperança não está no sistema religioso, não está no sistema político, não está no sistema social, cultural. A esperança está em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende isso, a teologia bíblica estrutura a nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo. Ele estrutura a nossa maneira de pensar. Estrutura a nossa maneira de olhar para a realidade. Por isso, um fator importante para a construção do conhecimento é que a história é fruto da ação de Deus ao longo do tempo e não é o fruto da ação ou determinação humana dentro do tempo. A história é fruto da ação intencional de Deus ao longo do tempo. E nesse sentido, a teologia bíblica, ela vai estruturar todo o conhecimento humano à luz da revelação divina. E uma pessoa que me ajudou bastante na estruturação de todo o conteúdo da faculdade foi um irmão chamado Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana, e que ele tem um livro sobre educação cristã, e que ele fala o seguinte, que normalmente num currículo de uma faculdade, de um seminário, a teologia bíblica está ao lado de todas as demais disciplinas. Então você tem ali, vamos pensar aqui numa escola secundária, que tem um ensino religioso, por exemplo. Você tem lá matemática, português, ciências, geografia, você tem as diversas matérias, e uma matéria você tem um ensino religioso, ou numa faculdade teológica você tem a teologia bíblica ao lado de todas as demais matérias. O que acontece é que o Solano Portela ele vai dizer o seguinte, que ao invés do conhecimento bíblico ser dividido como uma fatia de uma pizza, a gente tem que entender o conhecimento bíblico como uma roda, onde o centro é o texto bíblico. E desse centro tudo emerge. Desse centro é que sai todo o conteúdo. É desse centro que a gente vai entender o que é de fato matemática, geografia, todas as ciências, à luz também da Escritura Sagrada. Um conhecimento que antecede as disciplinas, porque é dentro dessa chamada a grande história. Por isso que a Bíblia, vai dizer Solano Portela, a Bíblia precisa ser a fonte do conhecimento e não somente uma parte dela. O modo como você fundamenta seu conhecimento determinará todo o edifício e do seu saber. Por isso é importante a gente entender essa questão da teologia bíblica dentro do currículo teológico, porque se a gente colocar a teologia bíblica somente como uma disciplina, é perigoso a gente colocar a teologia bíblica ao lado de outras ciências, e quando a gente vai analisar uma realidade, é possível que a gente analise sociologicamente apenas usando a teologia bíblica como ratificação daquilo que eu entendi sociologicamente. E aí eu posso desenvolver uma teologia sociológica que é mais uma teologia de revolução ou de uma teologia apenas social, e não é uma teologia de fato integral. Por isso é importante que a teologia bíblica ela seja o centro. No século XII, teve um homem chamado Guilherme de Ockham, que deu origem a um pensamento chamado nominalismo.
É importante a gente entender esse caminho, porque quando a gente vai dizer sobre ciência, conhecimento, houve uma época, principalmente no pensamento ocidental, que a gente elegeu a vivência imanente como absoluto. E a gente colocou à parte todo o transcendente. O imanente é isso que nós vemos, o que nós conseguimos enxergar, o que nós conseguimos tocar. E no mundo grego, e todo o pensamento grego, e o Guilherme de Ockham também vai fazer isso, e ele de forma um pouco mais profunda, ele vai dizer que tudo aquilo que é objetivo é real. Mas quando a gente olha para a teologia bíblica, para o conhecimento que Deus revela a nós, ele vai dizer que a vida não se resume a essa vida imanente, essa vida palpável. A vida tem o aspecto do transcendente, daquilo que a gente não vê, mas que, como nós falamos, a história é um onde Deus intervém nessa história, onde o transcendente entra na história. E aí, quando a gente entende que a história tem essa intervenção do transcendente, então a gente começa a perceber que não há como a gente simplesmente absolutizar o imanente, aquilo que é palpável. Porque, por exemplo, a gente vai ter o texto de Eclesiastes, que ele vai repetir várias vezes que debaixo do sol tudo é vaidade e nada faz sentido. Que debaixo do sol a vida não faz sentido. É como correr atrás do vento. E ele vai repetindo isso várias vezes, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele vai repetindo que debaixo do sol nada faz sentido. Que debaixo do sol a vida, ela é algo que não tem valor, é como correr atrás do vento. Mas quando ele termina Eclesiastes, ele vai dizer assim: quer saber de uma coisa? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque o Eclesiastes vai dizer que o sentido da vida não está debaixo do sol. O sentido da vida está para cima do sol. Que o transcendente é que dá sentido à nossa vida imanente. Se a nossa vida imanente for só trabalhar e ganhar dinheiro, como diziam a minha cultura japonesa, então não faz sentido, porque a gente trabalha, ganha dinheiro e um dia a gente vai morrer. Se o sentido da vida for ter prazer, então nada faz sentido, porque um dia a gente vai deixar de ter prazer. Então qual que é o sentido da vida? O sentido da vida está para além daquilo que a gente vê, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. É por isso que Paulo, ele vai dizer que a razão pela qual ele não desanima é porque ele analisa a vida a partir do transcendente. Ele vai dizer assim em 2 Coríntios 4, nos versos 16 a 18. Ele vai dizer assim: por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior, visível, se corrompa, contudo o meu homem interior se renova de dia em dia. Porque a minha leve e momentânea tribulação, visível, produz para mim eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando eu nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aí, à medida que a gente entende isso, o Guilherme de Ockham, por exemplo, ele vai dizer: tudo que se sabe é o que se observa objetivamente, sem a compreensão do transcendente. Para Ockham, ele vai dizer que ele defende uma separação mais radical entre a filosofia e a teologia, que seus predecessores, como Tomás de Aquino, para ele, muitas verdades da fé não podem ser demonstradas pela razão, apenas aceitas pela revelação divina. E aí ele dá origem a esse
modo de pensar chamado nominalismo, que enfraqueceu o sentido da metafísica escolástica tradicional. Então, o que acontece? À medida que a gente vai entendendo... Nossa, já está acabando. Meu Deus. Eu precisava ter tirado aquele relógio lá. À medida que a gente entende isso, é possível que o perigo da gente ter uma teologia que não tem como base a teologia bíblica, é que é possível a gente ter uma teologia elevando a antropologia, a sociologia, concepções históricas ao lado do texto bíblico. É por isso que uma das grandes questões foi como que a gente conseguia desenvolver um conteúdo que pudesse fazer com que as pessoas, ao entrarem numa faculdade, ao se depararem com a revelação divina, eles pudessem olhar para si, eles pudessem olhar, a partir da revelação bíblica, para a igreja, mas à luz de Jesus Cristo como forma principal. Que todos nós, na humanidade, todos nós estamos num processo, a partir de Cristo Jesus, de não ter uma nova forma, mas de voltar à forma original. Nós estamos reformando nesse sentido, voltando à forma do Filho de Deus. Então, se a gente não entende isso, a gente vai muitas vezes usar o texto bíblico para as minhas ideologias, para a minha religiosidade, e não olhar de forma cristológica. Por isso eu quero usar esses últimos momentos dizendo como a FLAM tem estruturado esse conhecimento. Um dos grandes trabalhos, e aí conversando com muitos irmãos, é colocar a teologia bíblica como fonte, como matriz de conhecimento e não somente como uma disciplina. Como a gente vai ter uma matéria, por exemplo, sobre sociologia da religião à luz da teologia bíblica e não à luz da autonomia humana. Como que a gente estrutura as nossas raízes, constrói o nosso caule teológico para que a gente possa ter galhos e frutos ministeriais. É por isso que agora algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é uma notícia nova, junto com a equipe pedagógica, pensando sobre essa questão da teologia bíblica, a gente entendeu que a gente precisava estruturar 3 cursos de graduação. A teologia, a partir da teologia bíblica, e estamos trabalhando para reconfigurar todas as matérias a partir da teologia bíblica, mas a gente vai lançar um curso de filosofia, que é a construção do conhecimento à luz dessa teologia bíblica. E um terceiro curso, que é a pedagogia, como que a gente vai externalizar e quais ferramentas e como que quais são os referenciais teóricos para a gente proclamar essa teologia e consolidada nesse pensamento filosófico. E nesse tripé, então, todos os demais cursos, eles estão sendo edificados. Porque teologia bíblica para nós não vai ser só uma disciplina, ele vai ser uma matriz de conhecimento, uma matriz de análise, uma matriz da gente entender que nós vivemos num mundo caótico, mas nós não estamos numa luta imperialista simplesmente para eleger quais são os nossos adversários, num processo que muitas vezes faz com que a igreja se torne um instrumento sociológico, ao invés de ser um instrumento redentivo. Da gente entender que a igreja
é o sinal do reino de Deus, e ela sinaliza o reino de Deus como Jesus Cristo, dando a sua vida, doando a sua vida, com tudo que ela tem, com tudo que ela pode oferecer, com toda a sua existência, e sabendo que esse mundo, a gente vai dar a vida para que, por pessoas, a gente vai dar a vida para que ela seja redimida, mas ela vai continuar caótica. Que a vida nessa terra, nesse tempo, a vida, em termos humanos, ela não dá certo. Você não vai ter sucesso pleno. Deixa eu falar aqui do meu lado coaching. A gente tem duas certezas quando a gente nasce. Que quando a gente nasce, um dia a gente vai morrer. E a segunda certeza é que enquanto você não morrer, você vai sofrer. Essas são as duas certezas. A vida nessa terra não dá certo. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então quem busca ser feliz nessa terra, está com a sua teologia bíblica meio comprometida. Porque nessa terra, a nossa alegria é o sacrifício. É por isso que Paulo, ele vai dizer várias vezes, que ele se alegra nos seus sofrimentos. Como é que é possível alguém se alegrar nos sofrimentos? E mais, em Colossenses 1 ele vai dizer, eu me alegro nos meus sofrimentos e trago para mim o que resta das aflições de Cristo. Porque a partir do momento que a gente entende a teologia bíblica, a gente entende que o sentido da nossa vida não é o poder, não é o ter e não é o prazer. A tríade que Zygmunt Bauman vai dizer que é a tríade da vida moderna, ou pós-moderna. Mas o sentido da nossa vida, a partir da grande história, é o sacrifício. É um Deus que se deu por nós, que se doou por nós, que agora nós entendemos quem nós somos de fato, não que vamos nos tornar a ser, mas o que nós já somos, independentemente de quanto se tenha, independentemente de que posição tenha, nós já somos. O que somos? Filhos e filhas amados do Senhor. Restaurados à imagem de Cristo Jesus, para andar nos passos de Cristo Jesus. E quais foram os passos de Cristo Jesus? A cruz, o sacrifício. É por isso que finalizo com a conversa de Jesus com Pedro. Porque quando Jesus estava lá com Pedro e os apóstolos, Jesus parou assim, tinha uma multidão, muita gente, e aí ele pergunta assim, o que as pessoas dizem que eu sou? As pessoas estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, é um dos profetas. Aí ele fala assim, tá bom, mas o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, muito bem, Pedro, porque isso não foi revelado por homens, mas foi revelado pelo meu Pai. Você teve uma revelação do transcendente na sua vida imanente. E você entendeu o sentido agora que agora eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai começar a explicar o que é ser o Cristo. Da sequência. Eu falo, então, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ser julgado, eu vou ser maltratado, eu vou ser caluniado e eu vou ali sofrer muitas coisas. Aí Pedro, ele fala assim, ô Jesus, peraí. O Senhor não está contando com a gente. Você tem a gente aqui. A gente não vai deixar isso acontecer com o Senhor. E aí Jesus fala assim, arreda daqui Satanás.
porque você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Sem a teologia bíblica, a gente só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E as coisas de Deus é você entregar a vida para Jesus Cristo da mesma maneira como Ele entregou para você. E você entender que agora nada é seu. Você é do Senhor. Você não está nessa vida para construir a sua Babel, para você ser alguém. Você está nessa vida agora, em Cristo Jesus, para se parecer com Ele, entregando a sua vida, tendo uma vivência, amando o Evangelho, amando ao Senhor Jesus Cristo e amando a sua igreja. É por isso que um desafio de um aluno que entra na faculdade, ao sair, é que ele ame mais o Evangelho, ele ame mais a Jesus Cristo e ele ame mais a igreja. Uma teologia que o coloque de joelhos, em humildade e sacrifício. A nossa nação, a nossa igreja não precisa de teólogos soberbos, arrogantes, cheios de si, discutindo nas mídias sociais. A gente precisa de uma igreja sacrificial, que tem como modelo a cruz, revelada e encarnada no Senhor Jesus Cristo. A palavra encarnada no Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e nos auxilie a ser a igreja que Ele quer que nós sejamos.